Eu tomei uma decisão na minha vida, assim, que eu nunca vou deixar de avançar o reino de Deus por conforto pessoal. Então, essa é uma decisão que eu tomei lá atrás e eu venho renovando essa decisão em várias esferas, quando novos desafios vão surgindo. Então, isso é uma coisa que a gente precisa decidir, porque cada vez que a coisa dá uma caidinha, isso dá um desgaste maior do que o natural. E liderar naturalmente é um pouco desgastante. Então, você sabe que isso vai aumentar. Então, primeiro, uma decisão em relação a essa situação. Segundo, é importante a gente calcular se a gente tem condição de fazer aquilo ali, né? Então, você vai analisar, vai perceber, vai ver assim, eu tenho as ferramentas, as condições, as pessoas, o dinheiro e etc. para poder fazer isso aqui. Então, eu costumo calcular um percentual de fé, né? Então, assim, nós temos 90% da condição. Então, vamos fazer e orar para Deus abençoar com o resto, né? Eu acho que é menos do que eu tentar a Deus quando eu olho e falo assim, não, eu tenho 50% da condição. Não, vamos fazer que Deus proverá. Aí eu acho que você está tentando a Deus, né? Mas existe um percentual de falta que eu entendo assim, esse percentual eu não estou tentando a Deus, eu estou pedindo que Deus participe e nos ajude, nos auxilie a completar aquilo que a gente não tem mesmo, né? Tudo que nós temos foi Ele que nos deu, então o Senhor dá mais um pouco para a gente conseguir avançar. Então eu tenho esse percentual que eu calculo ali nesse sentido. Eu comunico as pessoas bastante, eu fico repetindo aquilo, e repito as partes boas e ruins, boas e ruins, boas e ruins, e vou sentindo ali como que as pessoas estão vindo em relação a essa situação. Eu tenho alguns versículos que são motivacionais para mim, que quando eu tô cansado, assim, eu tô estressado, eu tô pensando assim, cara, por que eu fiz isso? Por que eu não tiro o pé um pouco e não sei o quê? Um deles é Jeremias 12:5, a primeira parte do versículo, né? Você correu com homens e eles o cansaram, como competirá com cavalos. Então, isso fica pregado na minha sala, lá no meu escritório. E eu olho para esse texto e oro sobre ele com Deus, de tipo, Deus não chamou para competir com cavalos, então vai ser um pouco mais desgastante, né? E aí dou o passo. E aí vamos fazer. E aí vamos iniciar. Por quê? Quando você inicia, aí já não tem como voltar atrás mais. O próprio senso de sobrevivência vai te impulsionar para frente agora. Agora você tem que resolver aquilo que está acontecendo e os problemas que vão vir. Eu conheço alguns pastores, até estava conversando com um pastor amigo um tempo aí para trás, sobre exatamente o risco de que quando você não faz esse tipo de coisa, você está determinando o platô da igreja, né? Então a igreja cresce, às vezes ela vai crescendo assim, né? E às vezes ela entra num platô, ela fica um tempo sem crescer. E normalmente é porque existem barreiras de crescimento que se apresentaram ali, tem até um vídeo no CEMIB sobre isso, que se apresentaram e a pessoa não consegue transpor essas barreiras mais. Às vezes a barreira, ela é esse receio de, cara, e o que eu vou fazer na hora que der a queda da qualidade? A queda da qualidade, às vezes, pode ser perder pessoas, pode ser perder dinheiro, pode ser perder a qualidade do culto, como a gente experimentou aqui, que meses, né? Que a coisa ficou acontecendo, misturou com a enchente, foi um caos, assim, total o negócio. Mas não tinha como a igreja continuar crescendo lá onde estava. E aí eu estava conversando com esse pastor que está passando por um problema de espaço, a igreja já está mega lotada, só que eles têm um templo próprio e ele sente que não é assim, vou alugar um outro lugar e vou ir para lá tendo um templo próprio. Né? E como é que eu vou vender e construir outro lugar? Como é que eu vou vender e alugar outro lugar? E aí ele vai levantando as objeções, e nesse levantar de objeções já vai para uns 2 a 3 anos que eles já estão nesse teto, nesse limite, por causa do espaço físico. Né? Então isso, se você não dá o passo, você determinou que o seu platô chegou, e que você vai ficar então a partir de agora ali.